Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. 32. Quase lá, galera. Enfim chegou a minha hora. Ei, que horas são? Eu estava sonhando. Apontei para Meg com a mão fraca. E você não estava lá. Nem você, Lu. Nem Nico. Will. Os dois rapazes trocaram olhares preocupados, sem dúvida se perguntando se eu tinha sofrido algum dano cerebral. Precisamos te levar para o acampamento, disse Will. Vou pegar um dos Pégasos. Não. Tive que me esforçar para me sentar. Eu tenho que ir. Não. Olha só para você, protestou Lu bufando. Está pior que eu. Ela tinha razão, óbvio. No momento, eu duvidava que minhas mãos funcionassem tão bem quanto as lâminas de Lu. Meu corpo inteiro tremia de exaustão. Meus músculos pareciam fios elétricos gastos. Eu estava mais machucado que um time de rugby. Ainda assim... Não tem opção, falei. Néctar, por favor, e suprimentos. Mais flechas, meu arco. Infelizmente ele tem razão, comentou Rachel. Piton. Ela travou o maxilar como se tentasse conter um arroto de gás de profecia viperina. Piton está se fortalecendo a cada segundo que passa. Todos pareceram tristes, mas ninguém discutiu. Depois de tudo pelo que passamos, como eles poderiam fazer isso? Meu confronto com Piton era só mais uma tarefa impossível em um dia de tarefas impossíveis. Vou pegar suprimentos. Rachel deu um beijo na minha testa, depois saiu correndo. Arco e flecha saindo para já, disse Nico. E o ukulele, completou Will. Nico fez uma careta. A gente odeia mesmo Piton tanto assim? O Will ergueu a sobrancelha. Tá bom. Nico saiu correndo sem me beijar na testa e tudo bem. Ele não conseguiria chegar à minha cabeça com aquele chapelão de cowboy. Lu me olhou de cara feia. Você saiu muito bem, colega, disse ela. Eu estava chorando? Teve algum momento nas últimas 24 horas em que eu não estivesse chorando? Lu, você é gente fina. Desculpe por não ter confiado em você. Que é isso? Ela assinou com uma das adagas. Não tem problema. Também achei que você era inútil. Eu não disse inútil. É melhor dar uma olhada na antiga família imperial, disse ela. Os meninos estão parecendo meio perdidos sem a General Plantinha. Lu deu uma piscadela para Meg antes de sair com passos pesados. Will colocou um frasco de néctar nas minhas mãos. Beba isso, e isso também. Ele me passou uma latinha de Mountain Dew. E aqui, um unguento para os ferimentos. Ele passou o pote para Meg. Você pode fazer as honras? Tenho que encontrar mais esparadrapo. Gastei meu estoque todo na Luguzel mãos de adaga. Ele saiu às pressas, me deixando sozinho com Meg. Ela se sentou ao meu lado, de pernas cruzadas, e começou a passar unguento nos meus machucados. Havia uma grande variedade de machucados para ela escolher. Eu alternava goles de néctar e Mountain Dew, o que era meio que alternar entre gasolina aditivada e gasolina comum. Maggie tinha jogado as sandálias douradas fora, andando descalço apesar das flechas, lixo, ossos e lâminas descartadas que cobriam o chão. Alguém tinha trazido uma camiseta laranja do acampamento meio sangue, que ela colocou por cima do vestido, deixando bem claro de que lado estava.
Ainda parecia mais madura e sofisticada ao mesmo tempo que parecia com a minha amiga Meg. Estou tão orgulhoso de você, falei. Definitivamente, eu não estava chorando que nem um bebê. Você foi tão forte, tão incrível, tão... Ai! Ela cutucou o ferimento de adaga na lateral da minha barriga, silenciando meus elogios de forma eficaz. É, eu sei. Tive que ser por eles. Ela indicou com o queixo seus irmãos adotivos perdidos, que tinham se desesperado após a morte de Nero. 2 deles haviam começado a destruir a sala do trono, jogando coisas e gritando comentários odiosos, enquanto Luguzel e os outros semideuses ficavam de olho, dando-lhes espaço, mas prestando atenção para que não se machucassem ou machucassem outras pessoas. Um dos filhos de Nero estava deitado em posição fetal, chorando entre 2 campistas do chalé de Afrodite, convocados como conselheiros de luto. Ali perto, um dos meninos imperiais mais novos parecia catatônico, nos braços de um campista do chalé de Hipnos, que o acalentava e sussurrava canções de ninar. No decorrer de uma tarde, as crianças do lar imperial tinham se transformado de inimigos em vítimas que precisavam de ajuda, e o acampamento meio-sangue a aceitar o desafio. Eles vão precisar de tempo, disse Meg, e de muito apoio, como eu tive. Eles vão precisar de você, completei. Você mostrou a eles uma forma de escapar. Ela deu de ombros. Você está bem machucado. Deixei que ela trabalhasse nos meus ferimentos. Mas enquanto bebericava meu combustível de alta octanagem, considerei que talvez a coragem fosse um ciclo auto-perpetuante, assim como a violência. Nero quis criar mini-versões torturadas de si mesmo, porque isso fazia se sentir mais forte. Meg encontrava força para enfrentá-lo, porque viu quanto seus irmãos adotivos precisavam que ela fizesse isso, que os mostrasse outra maneira de viver. Não havia garantias. Os semideuses imperiais tinham lidado com tanta coisa por tanto tempo, que alguns talvez nunca conseguissem se afastar da escuridão. Por outro lado, também não houvera garantias para Meg. Ainda não havia garantias de que eu retornaria do que me esperava nas cavernas de Delfos. Tudo que nós podíamos fazer era tentar e torcer para que, no fim, o ciclo virtuoso vencesse o ciclo vicioso. Observei a sala do trono, me perguntando por quanto tempo fiquei inconsciente. Do lado de fora já era noite. Luzes de emergência pulsavam na lateral do prédio vizinho, vindas da rua lá embaixo. O tec-tec-tec de um helicóptero me dizia que ainda estávamos no noticiário local. A maioria dos trogloditas tinha sumido, embora Bling e alguns dos tenentes continuassem ali, tendo o que parecia ser uma conversa bem séria com Sherman Young. Talvez negociassem a divisão dos espólios de guerra. Imaginei que o acampamento meio-sangue estivesse prestes a receber uma imensa quantidade de fogo grego e armas de ouro imperial, enquanto os troglos teriam uma nova seleção maravilhosa de trajes e de todos os lagartos e pedras que encontrassem. Os semideuses filhos de Deméter estavam cuidando das dríades supercrescidas, discutindo o melhor jeito de transportá-las para o acampamento. Perto do trono do imperador, filhos de Apolo, meus filhos, conduziam operações de triagem. Jerry, Ian e Grace, os novatos, agora pareciam veteranos experientes, gritando ordens para quem carregava as macas, examinando os feridos e tratando tanto os campistas quanto os germânicos. Os bárbaros pareciam chateados e desanimados. Nenhum deles demonstrava qualquer interesse em lutar. Alguns tinham ferimentos que deveriam tê-lo transformado em poeira, só que eles não eram mais criaturas de Nero, ligadas ao mundo dos vivos pelo poder do imperador. Eram só humanos de novo, como Luguzel. Teriam que encontrar um novo propósito para o resto da vida, e imagino que nenhum deles estava feliz com a ideia de permanecer leal à causa de um imperador morto. Você tinha razão, falei para Meg, sobre confiar em Luguzel. Eu estava errado. Meg deu um tapinha carinhoso na minha mão. Pode continuar falando isso. Eu estou certo, você está errado.
Esperei meses para você perceber isso. Ela abriu um sorrisinho. Mais uma vez, fiquei impressionado com o quanto ela havia mudado. Ainda parecia pronta para sair pulando e dar estrelinhas sem motivo, ou limpar o nariz na manga sem sentir vergonha, ou comer um bolo de aniversário inteiro, só porque. Nham. Mas não era mais aquela criança meio selvagem que se escondia pelos becos da cidade que conheci em janeiro. Ela estava mais alta e confiante. Agia como se fosse a dona daquela torre. E, até onde eu sabia, talvez fosse mesmo, agora que Nero estava morto, supondo que o lugar não fosse consumido por chamas. Eu. Minha voz falhou. Meg, eu tenho. Eu sei. Ela desviou o olhar enquanto limpava a bochecha. Você tem que fazer a próxima parte sozinho, né? Pensei na última vez em que eu estivera fisicamente nas profundezas de Delfos, quando eu e Meg, sem querer, entramos no labirinto durante uma corrida de 3 pernas. Ah, bons tempos que não voltam mais. A situação agora era diferente. Piton estava poderosa demais. Tendo visto seu covil com meus próprios olhos, sabia que nenhum semideus sobreviveria naquele lugar. Só o ar venenoso queimaria a pele e derreteria seus pulmões. Eu não esperava sobreviver lá por muito tempo também, mas, no fundo, sempre soube que aquela seria uma viagem só de ida. Preciso fazer isso sozinho, confirmei. Como? É claro que Meg conseguiria resumir a crise mais importante dos mais de 4.000 anos da minha vida em uma única pergunta impossível de responder. Balancei a cabeça, desejando ter uma resposta inquestionável. Acho que preciso acreditar que não vou fazer besteira. Hum. Ah, fica quieto, McFly. Ela forçou um sorriso. Depois de mais alguns instantes, passando um unguento curativo nos meus ferimentos, Meg voltou a falar. Então, isso é uma despedida? Ela engoliu em seco aquela última palavra. Tentei encontrar minha voz. Parecia tê-la perdido em algum lugar perto dos meus intestinos. Eu. Eu vou te encontrar, Meg. Depois. Supondo que. Vê se não faz nenhuma besteira. Fiz um som que era algo entre uma risada e um soluço. Sim, mas de qualquer forma. Ela assentiu. Mesmo que eu sobrevivesse, não seria o mesmo. O melhor que eu poderia esperar era emergir de Delfos com minha divindade restaurada, que era o que eu queria e sonhava fazia 6 meses. Então, por que me sentia tão relutante em deixar a forma danificada e sofrida de Lester Papadoulos? Só volta para mim, seu bobão. Isso é uma ordem. Meg me deu um abraço delicado, tomando cuidado com meus ferimentos. Então ficou de pé e correu para ver como estavam os semideuses imperiais, sua antiga família e talvez sua possível futura família também. Todos os meus outros amigos também pareciam entender. Will fez mais alguns curativos de última hora. Nico me entregou minhas armas. Rachel me deu uma mochila nova cheia de suprimentos. Mas nenhum deles se estendeu nas despedidas. Sabiam que cada minuto importava. Todos me desejaram boa sorte e me deixaram partir. Quando me viram, Bling e os tenentes dos Troglos fizeram uma saudação formal e tiraram seus chapéus, todos os 620. Reconheci aquela grande honra. Assenti em agradecimento e atravessei a porta destruída antes que me desfizessem mais choro melequento. Passei por Austin e Kyla na antessala, cuidando de outros feridos e ajudando os semideuses mais jovens na limpeza. Os dois abriram sorrisos cansados para mim, em reconhecimento das 1000 coisas que não tínhamos tempo de dizer uns aos outros. Eu me forcei a seguir em frente. Perto dos elevadores encontrei Kiron, que ia entregar mais alguns suprimentos médicos. Você veio ao nosso resgate, falei. Obrigado. Ele olhou para mim do alto, com uma expressão benevolente, a cabeça quase tocando o teto, que não tinha sido criado para acomodar centauros. Todos temos o dever de resgatar uns aos outros, não acha? Assenti, me perguntando como o centauro tinha se tornado tão sábio ao longo dos séculos e por que eu não notara toda aquela sabedoria
até me tornar Lester. E a sua reunião com a Força da Tarefa foi bem? Perguntei, tentando lembrar o que Dionísio tinha nos contado sobre a ausência de Kiron. Parecia ter acontecido tanto tempo atrás. Algo sobre uma cabeça de gato decepada? Kiron riu. Uma cabeça decepata e um gato. Duas pessoas diferentes. Conheci meus de outros panteões. Conhecidos meus de outros panteões. E estávamos discutindo um problema em comum. Ele simplesmente jogou aquela informação como se não fosse uma granada de explodir o cérebro. Kiron tinha conhecidos em outros panteões? Mas é claro que tinha. E um problema em comum? Será que eu quero saber? Perguntei. Não, respondeu ele sério. Você não quer mesmo saber. Ele estendeu a mão. Boa sorte, Apolo. Nós trocamos um aperto de mão e lá fui eu. Achei a escada e comecei a descer. Não confiava nos elevadores. Durante meu sonho na cela, tinha me visto descendo pela escada da torre ao cair até Delfos. Estava determinado a usar o mesmo caminho na vida real. Talvez não importasse, mas eu me sentiria um idiota se fizesse uma curva errada no caminho até Piton e acabasse preso pela polícia de Nova York na entrada do prédio do Triunvirato S.A. O ar que aljava balançavam as minhas costas, batendo nas cordas do ukulele. Minha nova mochila de suprimentos era fria e pesada. Eu me agarrei ao corrimão para que minhas pernas trêmulas não cedessem. Minhas costelas pareciam ter sido recém-tatuadas com lava, mas, considerando tudo pelo que tinha passado, eu me sentia surpreendentemente inteiro. Talvez meu corpo mortal estivesse me dando uma última forcinha. Talvez minha constituição divina tivesse aparecido para facilitar. Talvez fosse o coquetel de néctar e montandil correndo por minhas veias. Fosse o que fosse, eu aceitaria toda a ajuda possível. 10 andares. 20. Perdi a conta. Escadas de prédios muito altos são um lugar horrível e confuso. Eu estava sozinho com o som da minha respiração e dos meus passos nos degraus. Mais alguns andares e comecei a sentir o cheiro de queimado. A fumaça fazia meus olhos arderem. Aparentemente, parte do prédio ainda estava pegando fogo. Ótimo. A fumaça ficou mais espessa conforme eu descia. Comecei a engasgar e tossir. Tapei a boca e o nariz com o antebraço, mas descobri que meu cotovelo não era um filtro muito bom. Minha mente vagava. Considerei abrir uma porta lateral para respirar o ar fresco, mas não via nenhuma saída. Escadas não deveriam ter saídas de emergência? Meus pulmões gritavam. Meu cérebro desoxigenado parecia prestes a estraçalhar meu crânio, criar asas e voar. Percebi que talvez estivesse começando a alucinar. Cérebros com asas. Maneiro. Segui em frente com muito esforço. Espera. O que tinha acontecido com a escada? Quando eu havia chegado ao nível da superfície? Não conseguia ver nada em meia fumaça. O teto ficava cada vez mais baixo. Eu estiquei as mãos procurando algum apoio. De um lado e de outro, meus dedos tocaram rocha cálida e firme. A passagem continuou se encolhendo. No fim, fui forçado a rastejar apertado entre duas lajes de pedra horizontal, mal tendo espaço para levantar a cabeça. Meu ukulele ficou apertado no sovaco. Minha aljava arrastava no teto. Comecei a tremer e a hiperventilar, claustrofóbico, mas me forcei a manter a calma. Eu não estava preso. E por incrível que parecesse, conseguia respirar. A fumaça se transformara em gás vulcânico que tinha um cheiro e gostos horríveis, mas meus pulmões, apesar dos protestos, continuavam funcionando. Meu sistema respiratório, bem que poderia derreter mais tarde, mas no momento eu ainda conseguia inspirar o enxofre. Aquele cheiro era familiar. Eu estava em algum ponto dos túneis subdelfos. Graças à magia do labirinto e ou alguma feitiçaria de conexão ultra rápida entre a Torre de Nero e o covil do réptil,
Eu tinha escalado, caminhado, tropeçado e me arrastado para o outro lado do mundo em alguns minutos. Minhas pernas doloridas sentiam cada quilômetro. Fui me arrastando na direção de uma luz fraca ao longe. Um ronco ecoava por um espaço bem mais amplo adiante. Algo imenso e pesado inspirava. O túnel apertado acabava de repente. Eu me vi no topo de uma protuberância no fim de um buraquinho em uma parede de pedra, como se fosse uma saída de ar. Abaixo de mim, uma enorme caverna se abria. O covil de Piton. Quando lutei com Piton antes, milhares de anos atrás, não precisei procurar este lugar. Eu a atraí para a superfície e lutei com ela ao ar livre, sob o sol, o que foi bem melhor. Agora, no túnel, olhando para baixo, desejei estar em qualquer outro lugar. O chão se estendia por vários campos de futebol, pontuado por estalagmites e cortado por uma teia de fissuras vulcânicas que cuspiam nuvens de fumaça. A superfície irregular rochosa estava coberta por um tapete de horrores. Séculos de peles de cobra descartadas, ossos de carcaças ressecadas de... Eu nem queria saber. Piton tinha todos esses buracos vulcânicos e nem se indignava a incinerar o lixo? O monstro em si, mais ou menos do tamanho de uma dúzia de caminhões, ocupava um quarto da caverna, nos fundos. O corpo da serpente era uma montanha de ondas reptilianas, musculosas e retorcidas. Além disso, ela era mais do que só uma cobra imensa. Piton mudava e se transformava como bem desejava, criando patas com garras afiadas ou asas de morcegos vestigiais, ou cabeças extras sibilando na lateral do corpo, tudo se ressecando e caindo tão rápido quanto se formava. Ela era um conglomerado reptiliano de tudo que mamíferos temiam em seus pesadelos mais profundos e primitivos. Eu havia reprimido a lembrança de como Piton era horrenda. Preferia quando ela estava escondida pela fumaça tóxica. A cabeça do tamanho de um carro descansava sobre o corpo curvado. Seus olhos estavam fechados, mas isso não me enganou. O monstro nunca dormia de verdade. Piton só esperava, pelo aumento da sua fome, pela sua chance de dominar o mundo, por pequenos e tolos Dexter pulando na sua caverna. No momento, uma névoa brilhante parecia cair sobre ela, feito as cinzas de um belo espetáculo de fogos de artifício. Com uma certeza enjoativa, percebi que estava vendo Piton absorver os últimos vestígios do poder do triunvirato derrotado. O réptil parecia tranquilo, adorando aquela delicinha de pó de Nero quentinho. Eu precisava me apressar. Tinha a única chance de derrotar minha velha inimiga. Não estava pronto. Não estava descansado. Definitivamente não estava no meu auge. Na verdade, eu tinha passado tanto tempo abaixo do meu auge que mal lembrava que ele existia. Ainda assim, de alguma forma, eu conseguira chegar até ali. Senti um arrepio de poder se acumulando sob a minha pele. Talvez meu poder divino tentando se provar por conta da proximidade com minha antiga arqui-inimiga. Eu esperava que fosse isso, e não meu corpo mortal entrando em combustão. Consegui pegar o arco, puxar uma flecha e mirar. Um trabalho bem complicado quando você está deitado de bruços em um túnel do tamanho de uma caixa de sapatos. Até consegui evitar que meu ukulele batesse na pedra, o que denunciaria minha posição como uma nota fora de tom. Por enquanto, tudo bem. Respirei fundo. Isso era pela Meg. Isso era pelo Jason. Isso era por todo mundo que lutou e se sacrificou, arrastando minha bunda feia e mortal nos últimos 6 meses, só para me dar uma chance de redenção. Fiz força com as pernas, caindo de cabeça no buraco da parede da caverna. Girei no ar e preparei a flecha. E atirei na cabeça de Piton.